Fala aí pessoal, estou eu aqui de novo para comentar mais um episódio de Jujutsu Kaisen, que foi o encerramento do meu arco favorito da série. E nesse episódio mostrou muito bem como que o Geto se tornou um vilão e como que o Gojo desenvolveu ainda mais as suas habilidades. E o episódio começou mostrando exatamente o Gojo com o aprimoramento da sua técnica. Vocês certamente viram que o Geto e aquela outra menina estavam tacando coisas no Gojo, tipo lápis, borracha e coisas do tipo. E vocês também devem ter reparado que o lápis parou, mas a borracha não parou tão bem. E o que eles quiseram te mostrar? Eles quiseram te mostrar que, atualmente, a técnica dele teve um upgrade, ela mudou. Antigamente, ele precisava ver o objeto, observar o objeto para usar o infinito, aquelas infinitas camadas entre ele e o objeto para que ele parasse naquele infinito e ficasse paralisado. Atualmente, ele não precisa mais fazer isso. A habilidade agora está nele, não mais no objeto. Então ela fica ativada o tempo inteiro. E vocês perguntam, ora, então por que parou o lápis, mas não a borracha? E ele explica que foi por um motivo muito simples, porque a habilidade dele agora funciona mais ou menos como uma inteligência artificial, uma máquina ao redor dele que determina o perigo do ataque. Ou seja, ele calcula a velocidade do que está vindo, como que é o formato do que está vindo e o peso do que está vindo, a massa do objeto. Então ele calcula tudo, velocidade, massa, e ele consegue determinar a habilidade dele, consegue determinar o perigo daquela coisa, exercendo uma defesa maior ou menor, dependendo da ameaça. Então assim, se você tacar uma bolinha de papel nele, o poder não ativa. Mas se você dá um tiro de um revólver nele, ele ativa. E se você dá um tiro de canhão, ele ativa ainda mais forte. Então é como se o poder defendesse ele sem ele precisar pensar. Isso é um puta de um apelo, você parar pra pensar. Mas agora, por que ele desenvolveu essa técnica? E a resposta é muito simples. Vocês lembram da batalha contra o Toji? Aquele cara que quase matou ele na primeira luta? Pois bem, na primeira luta ele se ferrou muito por dois detalhes. O primeiro foi que ele foi atacado desprevenido. Ele estava lá dentro da barreira, relaxado, e tomou um ataque. Ele não conseguiu perceber o ataque porque o cara não tem energia amaldiçoada e a arma que o Toji usou também não tinha. Então ele não tinha como perceber e tomou o ataque. O que não funcionaria mais hoje em dia, porque o próprio poder dele já ia perceber que tinha uma espada vindo em alta velocidade e ia parar a espada. Ou seja, o truque do Toji não funcionaria mais. E foi por isso que ele desenvolveu essa habilidade. Então assim, ela é bem apelona, é bem zoada. Mas não foi a única coisa que ele aprimorou, não. Ele conseguiu aprimorar também o vermelho e o azul. E até usar os dois de uma forma quase que conjunta, sem virar necessariamente o roxo. Mas por que ele também trabalhou nessa habilidade? E também está relacionado à luta contra o Toji. Porque o Toji botou todas as fraquezas dele na mesa. E qual que foi a segunda fraqueza? Ele percebeu que o fato de precisar fazer muitos movimentos para usar a magia, além de deixá-la mais difícil e fazer ele falhar às vezes, como teve um caso que ele falhou na hora de usar um vermelho contra um cara que estava querendo pegar o receptáculo, ele também não conseguiu acertar na luta o Toji. Você viu que na hora que ele virava para atacar ele já tinha saído. Então ele desenvolveu formas de reduzir os gestos e tornar a magia mais rápido, a magia não, a habilidade dele lá, né? A habilidade amaldiçoada dele mais rápida e com menos falha. Ou seja, ele pegou tudo que ele aprendeu na luta contra o Toji e se tornou um monstro, porque agora nada mais daquilo funcionaria. E uma coisa que também é bom ressaltar é que ele tá deixando agora o infinito dele ativado o tempo inteiro, como eu já disse. Só que até falam com ele o seguinte, mas cara, você vai torrar o seu cérebro de tanta informação, de tanta coisa. Aí ele fala que não, que porque ele conseguiu aprender aquela reversão de energia, ele consegue equilibrar as duas, de uma forma que um drena, outro preenche, um lesiona e outro cura, de uma forma que estabiliza. Então ele consegue ficar sim, agora com essa habilidade ativada, o infinito ativado, o tempo inteiro, né? O cara que já era o mais poderoso agora desandou de vez. E ele agora disse também que só faltava trabalhar em um domínio e aprender um teletransporte de longas distâncias. Mas, principalmente a parte do domínio, vocês já viram na primeira temporada, né? Então, no atual momento, no momento que a série decorre mesmo, ele já tem isso também. Depois de mostrar essas mudanças nos poderes do Gojo, o anime focou praticamente todo no Geto, no outro cara. E que também foi muito legal, porque mostra ele pensando na dureza
que era pra ele, o quão difícil é ser um feiticeiro Jujutsu. Porque ele fica falando lá que a vida dele ficou um inferno, né? Ele vai, combate a maldição, exorciza ela e engole. Exorciza e engole. Então assim, no anime falaram mais absorver. No mangá também fala, só que mostra literalmente pegando o bicho e engolindo. E aí ele fala também no anime que tem um gosto horrível. Eu não vou nem falar do gosto que é, porque se você estiver almoçando, jantando, não vale nem a pena você ouvir do que tem gosto. Se você quiser, só dá uma olhada no anime ou no mangá. Então assim, é um sofrimento muito grande pra ele ter que ficar lutando, ainda no final ter que ficar engolindo aquilo. Pra ele é horrível. E aí ele fica se lembrando daquele culto maldito que tava todo mundo batendo palmas na morte da menina. E ele começa a pensar, por que eu faço isso? Né? Por que eu faço isso? E ele começa a se questionar, falar, cara, eles não são uma minoria. Tipo, isso é uma coisa muito comum, muito difusa em todos os lugares. Eles parecem minoria, mas não são. Então ele começa a se questionar, a se perguntar o porquê que ele estava fazendo aquilo. E aí até vem uma cena muito genial, que tem no mangá, mas o anime deu um clima maravilhoso, que foi aquela cena dele no chuveiro. Porque ele tava lá no chuveiro, meio que pensando, calma, Geto, não perca a cabeça, não perca a consciência. E ele começa a pensar e tem um barulho do chuveiro caindo em cima dele, só que eles trocam o barulho da água pelas palmas dos caras. E fica um monte de palmas no ouvido dele lembrando daquela cena daqueles malucos batendo palma. Cara, ficou uma cena muito doida, mostrando a cabeça dele. Tudo agora ele associava com aquelas palmas. Tanto que uma cena depois, ou 2 cenas depois, ele vai conversar com aquela outra menina, que é chamada de Tsukumo, que tava lá conversando com ele quando começa a chover. Vocês viram isso também, né? E a chuva começa a bater na janela, e ele de novo começa a ouvir a chuva como se fosse aquelas palmas. Né? Porque sempre que ele lembra daqueles caras, aqueles malditos, e tem algum barulho de água, algum barulho semelhante a de palmas, ele associa. Então, cara, isso foi genial, foi muito legal o clima que o anime deu pra essa cena. E essa garota aí, eu falei, é uma personagem legal, que vai dar uma ajuda. Na verdade, ela só complicou a cabeça do menino, né? Ele já tava todo confuso, precisando de um norte, e ela meio que fala, olha, você tem que saber, você tem que determinar agora se você é essa pessoa que despreza quem não é um feiticeiro, ou se você quer protegê-la. Você não tem como meio que seguir os dois caminhos. E aí, ela até fala que ela não gosta muito do método da Academia Jujutsu, porque é enxugar gelo. Né? Ela fica lutando contra maldições que vão ser criadas pelos sentimentos dos humanos de novo, eles vão ter que lutar de novo, e assim vai. É um ciclo que nunca acaba. E ela quer, então, acabar com as maldições. E ela vê 2 caminhos. 1, acabando com a energia amaldiçoada dos seres humanos, ou 2, fazendo com que os seres humanos consigam dominar as energias amaldiçoadas. E ela inclusive fala uma coisa muito interessante, que um feiticeiro Jujutsu que usa energias amaldiçoadas não cria maldições, por causa que a maldição é criada pelo fluxo da energia amaldiçoada. O feiticeiro tem o fluxo da energia dele interna, então a energia dele fica dentro dele e não forma nenhuma maldição desse jeito. Os seres humanos, por meio das emoções, jogam essas energias amaldiçoadas no ambiente, ou seja, externalizam ela, jogam ela pra fora. E é aí que nascem as maldições. Então, se todo mundo soubesse usar energia amaldiçoada, problema resolvido. Mas meio que não tem muito como fazer isso. Então ela até fala que a estratégia seria matar todos que não sejam feiticeiros. Vai falar isso logo pra um cara transtornado, velho. Tipo, tudo bem que ela não sabia, mas que time, hein? Puta merda. Aí ele fica pensando, nossa, então... caramba, é uma solução. Só que ela fala, eu não sou doida de fazer isso. Mas isso ficou na mente do Geto. Ficou. E os dois, inclusive, comentam de uma possibilidade de começar a matar os não feiticeiros para meio que forçar uma evolução. Então eles pegam uma premissa científica errada, né, que... se você expor muito alguém a um determinado ambiente, essa pessoa tende a evoluir de forma a sobreviver no ambiente. E não como se a evolução fosse algo aleatório, mas como se fosse algo que depende de estímulos, certo? Então, eles pensam, cara, se a gente começar
a matar as pessoas, talvez com a água no pescoço, no meio do risco, eles consigam, de fato, aprender a dominar a energia amaldiçoada e se tornarem feiticeiros Jujutsu. Então essa foi a ideia que rolou no meio daquela loucura. E aí também, depois o Geto vai para um outro lugar, né, até encontra os personagens da primeira temporada, onde morre mais um feiticeiro, e ele começa a chegar à conclusão: realmente, cara, eu tô lutando pelo monte de gente que não vale nada. Aí ele lembra daquele pessoal batendo palma. Tô vendo um monte de companheiro meu morrer por nada, pra ficar enxugando gelo, sabe? Ele meio que diz: estamos enxugando gelo com sangue de feiticeiros Jujutsu. Então ele começa a dar uma pirada. Aí ele vai pra uma missão lá e vê uns caras muito doidos culpando umas crianças pelas maldições que apareceram, sendo que na verdade a culpa era deles. Uma cena bizarra, e eles querendo matar a criança, e isso deixou ele puto de novo. Então ele percebe que realmente aquele mal não era só daquele grupinho. É uma coisa intrínseca, natural da humanidade. E isso irrita ele. E aí ele vai lá pra fora, fala assim: vamos sair lá um pouquinho? E mata todo mundo. Cara, ele fez uma chacina ali. Ele detonou o pessoal e não sobrou ninguém, só as crianças. Aí depois a notícia vai parar até no ouvido do Gojo, que não acredita, cara. Ele falou: não, é meu amigo, cara, é meu parceiro, é meu parça de guerra, não é possível que ele fez isso. E aí mostra que sim, né? Então já era mostrado que sim. E é legal também que vai mostrando como que ele vai mudando, né? O cabelo fica diferente, depois ele bota aquela roupa, porque ele meio que se aproveita daquele culto, do resto daquele culto. Então assim, fizeram muito bem essa transição também. E outro momento interessante é quando ele se encontra com o Gojo. E aí o Gojo puto fala: pô, o que você tá fazendo, maluco? Aí ele explica o plano dele, que não é nada funcional, é meio maluco. Aí ele explica o plano dele, e ele inclusive fala um momento que quando o Gojo fala que isso é loucura, que não tem como dar certo, ele fala: mas você conseguiria fazer, né? Com seu poder você conseguiria. O que é um indicativo que sim, se o Gojo quisesse, basicamente ele exterminava todo mundo, a humanidade inteira. Pra você ver o nível de poder desse cara. É por isso que eu falo que ele tá acima de muitos personagens, tipo um Hashira ou alguém assim. Sério, o Gojo é insano. E por fim, o Gojo ainda pensa em atacar ele. Só que por causa da amizade, de todo o tempo, né, que eles viveram juntos, ele resolve não fazer. E aí tem uma outra conversa que é muito legal. Assim, que é curta, mas é filosófica. É muito filosófica. Que o Gojo conversa com aquele professor dele lá e fala assim: eu sou muito poderoso, não é? O cara: sim, bastante. E falou assim: você até se acha muito por isso. Aí ele falou: é verdade, mas não interessa o quão poderoso eu seja, eu não posso salvar alguém que não quer ser salvo. Isso é fato. Você só pode ajudar alguém que quer ser ajudado. Você só pode resgatar alguém que quer ser resgatado. O Geto já tinha tomado o caminho dele. Ele já tinha escolhido o caminho errado, o caminho do mal. E não há poder que possa fazer ele mudar. É a decisão dele, ele não pode ser salvo. Tanto que o final dele não foi a salvação. E galera, pra mim esse arco é tão fantástico que, como eu disse no início do vídeo, é meu arco favorito. E assim, esse arco é tão bom que me deu a impressão quando ele acabou que foi fim de temporada. Porque agora vai voltar pro grupo principal, né, o Itadori e a galera, mas é como se tivesse acabado um anime muito melhor e agora fosse começar uma nova temporada de um outro anime muito bom, mas nem tão bom. Você entende? Eu senti esse gosto, como se tivesse acabado uma temporada. Pra mim aquilo foi um encerramento de uma parte do anime, de um arco, que pra mim é o melhor da série. E vale muito a pena, cara. Nossa, que arco bom! E galera, a capa do mangá dos últimos, ou o último capítulo desse arco, foi sensacional, na boa. Porque eles colocaram aquela capa colorida, escrito assim: e isso é tudo, pessoal. O fim da dupla mais forte. Aí dê uma olhada nessa capa, porque, cara, é realmente o fim de uma dupla que eu adoro, que eu adorei acompanhar. Sério, eu gostei muito. Eu adoraria que tivesse um spin-off, uma outra parte do anime, um spin-off mesmo, mostrando mais sobre eles. Sabe, aquele foi o arco principal, beleza, mas que mostrasse mais, porque que dupla boa, cara. Que dupla fantástica. Eles são engraçados, são épicos na batalha, eles são muito brabos. Eu gosto demais desses dois e gostaria de ver mais deles. Eu não sei se essa sensação é comum, se vocês concordam comigo, mas concordando ou não, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber.
E é isso que eu queria falar com vocês então. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui porque ajuda muito o nosso canal, beleza? Também se inscreva para ver outros vídeos sobre Jujutsu Kaisen, que a gente fala sobre Jujutsu quase toda semana. Então, para não perder, se inscreva. E eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui e até a próxima!